Esperando que todos estejam bem e com saúde, vamos dar início a mais um vídeo buscando descomplicar o direito empresarial. Neste vídeo, nós vamos dar sequência ao nosso estudo referente à reorganização societária. No vídeo anterior, nós demos início ao estudo da reorganização societária, focando especificamente nas modalidades de reorganização societária por operações societárias. Vimos lá a transformação, a incorporação, a fusão e a cisão. Neste, nós vamos focar as modalidades de reorganização societária por grupos de sociedades. Naquele vídeo, nós já demos um conceito a respeito dos grupos de sociedades para diferenciar das operações societárias. Aqui vamos retomar, uma forma mais completa, então, a respeito do conceito dos grupos de sociedades. E podemos dizer aqui, então, que a reorganização societária por grupos de sociedades busca-se uma otimização dos recursos de gestão empresarial por meio da organização de uma diversidade de sociedades com personalidades e propósitos distintos, ou até mesmo pela constituição de entes despersonificados. Então, nos grupos de sociedades, se organizam várias sociedades com personalidades e até propósitos distintos. E essa diversificação de personalidades e de sociedades otimiza os recursos de gestão. Pode se constituir, inclusive, entes despersonificados. São sujeitos de direito, porém despersonificados para atingirem a determinados propósitos. As modalidades de grupos de sociedades que nós vamos ver, então, são os grupos de fato, também chamados de sociedades coligadas, os grupos de direito, também chamados de holdings, e os consórcios. Então, na sequência desse vídeo, nós vamos ver cada uma dessas modalidades, os grupos de fato, os grupos de direito e os consórcios, os seus conceitos, as suas características e a diferenciação entre eles, ok? Então, vamos lá. Vamos tratar agora da primeira modalidade de reorganização societária por grupos de sociedades, que são os grupos de fato, também chamados de sociedades coligadas. Podemos dar uma definição, dizendo que nessas modalidades de grupos de sociedades, denominadas de grupos de fato ou sociedades coligadas, uma determinada sociedade contará com a participação pura e simples da pessoa jurídica de outra sociedade em seu quadro societário, podendo aquela ser controlada por esta ou não. Então, vai acontecer o seguinte, nessa modalidade de grupos de fato ou sociedades coligadas. Na observação do quadro societário daquela determinada sociedade, nós vamos verificar que outra sociedade tem participação no quadro societário, ok? Porém, aí a lei, o Código Civil, diferencia essa modalidade de grupos de fato ou sociedades coligadas de três formas. Aí é que está. Mas três formas como? É como se o legislador chegasse e quisesse saber, mas não basta saber se aquela sociedade tem no seu quadro societário a participação de outra. Ele quis saber inicialmente se essa participação é suficiente para controlar ou não controlar a sociedade. Aí nós poderíamos responder, então tá, entendi, senhor legislador. Então o senhor quer saber se controla ou não controla? Aí seriam duas modalidades, mas eu falei para vocês três. Aí ele quer dizer, não, eu quero saber se controla, se não controla, e se não controla, tem um capital significativo ou não. Aí ele dividiu em sociedades controladas, sociedades coligadas e sociedades de simples participação. Imaginemos o seguinte, ao lado de cada uma delas, escrevam lá, sociedades coligadas. Depois abaixo, sociedades controladas, sociedades coligadas e sociedades de simples participação. Ao lado de cada uma delas, nós vamos colocar uma barrinha de espaços, sabe, de download, de progresso de download, assim, em cada uma delas. E vamos colocar limites, no início e no fim, 0 e 100%,
0 e 100%, 0 e 100%. No meio de cada uma delas, 50%, 50%, 50%. E mais, próximo do início, 10%, 10%, 10%, como marcos. Ok? Aí, na primeira modalidade, sociedades controladas, nós temos que preencher o capital da sociedade em percentual. Para uma sociedade controlar a outra, via de regra, quanto que ela vai ter que ter no capital da outra? Vamos lá, preenchendo, vai enchendo, vai ter que ultrapassar os 50%. Ok? Certo? Então, essa sociedade vai ser controlada pela outra. Já na sociedade coligada, não tem o controle, mas tem que ter o quê? Mais de 10% do capital votante. Então, nessa barrinha de espaço, nós vamos igualar ou ultrapassar os 10% do capital votante, mas não vamos poder ultrapassar os 50%. E a última é de simples participação. Capital pequeno, além de não controlar, é um capital pequeno. O que é? Até 10% do capital votante. Então, essas são os grupos de sociedades denominados ali de grupos de fato ou sociedades coligadas. Vamos falar agora dos grupos de direito, também chamados de holdings. Ora, nos grupos de direito, também chamados de holding, existirá uma sociedade cujo objeto é não operacional. Essa sociedade que tem esse objeto não operacional, ela controlará as demais sociedades pertencentes ao mesmo grupo econômico mediante a participação majoritária no capital dessas. Então, o que vai acontecer? Existem várias sociedades com personalidades jurídicas distintas pertencentes ao mesmo grupo econômico. Ora, cria-se uma outra sociedade, a qual se denomina de holding, e o objeto dessa sociedade é não operacional. Por que não operacional? Porque, na verdade, ela não realiza a atividade empresarial. Ok? Não tem aquele objeto de organização dos fatores de produção. O objeto da holding é justamente participar, ter o controle ter a participação no capital das sociedades e controlar essas sociedades. E essa forma de constituição deste grupo é levado a registro na junta comercial. O Ricardo Negrão diz o seguinte, ele diz que o grupo de direito, também denominado como holding, está previsto no artigo 265 da Lei 6.404/76, que é a Lei das Sociedades por Ações, e se estabelece mediante uma convenção, ou seja, um contrato pela qual as sociedades se obrigam a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos ou a participação de atividades ou empreendimentos comuns. A comandante deve ser necessariamente brasileira e o contrato registrado na junta comercial que nós falamos. Então, essa comandante que deve ser necessariamente brasileira é justamente essa sociedade que tem esse objeto não operacional. Nós temos aqui mais um livro interessante aqui também sobre holdings, né? Que é da Edna Pires Lodi e o João Bosco Lodi. E eles falam a respeito da holding da seguinte maneira. Eles falam aqui que enquanto que as empresas chamadas operadoras, ou seja, aquelas controladas que têm o objeto operacional, estão preocupadas com o mercado em que atuam, com as tendências do cliente, com a concorrência e com outros problemas externos, a holding, que é a controladora, tem uma visão voltada para dentro. Seu interesse é a produtividade de suas empresas, controladas ou coligadas, e não o produto que elas oferecem. A holding, como empresa, tem como meta principal a rentabilidade. A ela não compete saber o que se faz, mas sim se faz o melhor e mais rentavelmente. Então,
é uma forma de organização de várias empresas com objetos distintos, com personalidades distintas, a partir de um controle central de uma sociedade que tem a participação nessas outras, certo? E por fim, vamos falar agora sobre os consórcios. O que são os consórcios? Os consórcios são uma forma bastante peculiar de união de sociedades, previsto lá na Lei 6.404 de 76, a Lei das Sociedades por Ações, nos seus artigos 278 e 279. Prevêem esses dispositivos legais que os consórcios são constituídos por convenção entre as sociedades, e que esses consórcios eles não possuem uma personalidade distinta da personalidade das sociedades pertencentes a este consórcio. E elas têm o objetivo de quê? De realizar uma determinada tarefa, né? Alguma obra pública. É interessante nós trazermos um exemplo para ilustrar. Os consórcios eles são utilizados, na maioria das vezes, e muitas das vezes, para a realização de grandes obras públicas ou de serviços públicos. Imaginemos nós o seguinte, que um determinado órgão público ele lança um edital de licitação para a realização de uma grande obra e os quesitos para se preencher, para se poder participar da licitação previstos lá naquele edital são muitos. E aí uma sociedade sozinha não vai ter força econômica, financeira, ou não vai conseguir preencher aqueles requisitos, porque em determinada situação vai preencher um ou outro e aqueles outros não vai conseguir. Então as sociedades se unem em consórcio, estabelecem essa convenção. Nesse contrato vai estipular quais são as responsabilidades de cada uma das sociedades perante aquele consórcio e o que elas irão receber. E aí se constitui esse consórcio, se leva esse contrato a registro na junta comercial, esse consórcio se constitui em um sujeito de direito, porém ele é despersonificado e se vai realizar então essa determinada tarefa. Poderíamos dizer que o consórcio serve para a realização de uma determinada tarefa que aquela sociedade não tem força econômica, financeira ou técnica para a realização. Ok? Então, com isso, nós concluímos esse vídeo aqui específico sobre grupos de sociedades e no conjunto com o vídeo anterior, nós concluímos a matéria referente à reorganização societária. Então, até o próximo vídeo.